A Ordem dos Advogados do Brasil pretende acionar o Supremo Tribunal Federal para que seja mantido o benefício da saída temporária de presos, proibida após a decisão do Congresso Nacional. A expectativa é que na semana que vem a OAB questione a derrubada do veto por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em uma nota técnica, a OAB disse, vou abrir aspas, é inegável a inconstitucionalidade da extinção do direito de saída temporária para convívio familiar e para outras atividades de retorno ao convívio social, até mesmo porque eliminar ou mitigar tal benefício gerará um problema ainda maior para a segurança pública, fecha aspas. Vou começar essa com o Mota. Primeiro, Mota, não é novidade essa projeção que nós fazíamos, né, de que ou um partido ou uma associação tentaria ajuizar uma ação para reverter essa decisão do Congresso Nacional. Então, esse é um ponto que eu gostaria que você tratasse. Mas, em segundo, essa defesa formalizada pela OAB, né? Bom, lembrem do comentário que eu fiz logo no início do programa, né? A ideologia domina a discussão sobre segurança pública. Para que consultar os especialistas, os policiais? Policial não entende nada de combate ao crime. Quem entende de combate ao crime é Marx, é Luiz de Ferrajoli, o grande mestre do garantismo penal, que ensina o seguinte: você tem que cuidar dos direitos do criminoso. Mas e os direitos da vítima? A vítima não aparece no sistema de justiça criminal brasileiro. A vítima já morreu, já foi assaltada. Olha, de acordo com a notícia, né, a OAB disse que é inegável a inconstitucionalidade da extinção do direito e que eliminar ou mitigar tal benefício gerará um problema ainda maior para a segurança pública. Eu tenho dificuldade de entender isso, tá? Porque se esse benefício foi criado por uma lei, por que uma outra lei aprovada pelo Congresso não pode extinguir o benefício? Por quê? Não sei. Eu também não entendo porque acabar com a saidinha vai gerar um problema ainda maior para a segurança pública. De onde saiu isso? OAB, eu não concordo com essa frase. De acordo com os especialistas, os policiais, tem um aqui do meu lado, é o contrário. A saidinha é um problema de segurança pública. Além disso, e isso é importante dizer, é um escândalo moral, é um deboche com as vítimas de crimes, é profundamente imoral dar e defender saidinhas em datas festivas para quem matou, para quem roubou, para quem estuprou mães, filhas, pais. E é espantoso e assustador, mas não é surpreendente, que justamente uma entidade classista de advogados não consiga perceber isso. Dávila, que reflexão é preciso fazer acerca dessa defesa feita pela OAB, presidida por Beto Simonetti? Inclusive, essa nota foi emitida no mês de abril. Chama atenção quando eles destacam que a eliminação do dispositivo da saidinha vai gerar um problema ainda maior para a segurança pública. Mas espera lá, o sistema estaria sucumbindo a alguma ameaça dos presos que estão detidos no presídio? Seria isso? Eu concordo com a OAB, vai gerar mesmo insegurança, porque quem está aumentando a insegurança é a própria OAB, que não está respeitando a decisão do Congresso Nacional, que aprovou o fim da saidinha e que está judicializando uma decisão política tomada pelos representantes do povo. Ou seja, quem está criando limbo político em torno dessa medida é justamente aqueles que deveriam ajudar a ser o guardião da ordem e da lei, e não respeitam a lei aprovada pelo Congresso Nacional. É inacreditável como no Brasil as pessoas não sabem perder votação. Perdeu essa votação, vira a página, vamos tocar em frente. Não é possível, cada vez que se perde uma votação, todo mundo quer o terceiro tempo no Supremo Tribunal Federal. É a espécie do VAR, é ou não é? A gente perde o jogo, tenta rever o lance, usar o VAR para tentar no Supremo ser o VAR do revisionismo do legislativo. Está na hora de cada poder respeitar a autonomia do outro poder. Neste caso, a vontade soberana do poder legislativo em relação à saidinha.
É isso, a decisão do Congresso Nacional de acabar com o benefício das saidinhas para presos sob os holofotes. Agora a OAB deve judicializar essa questão na Suprema Corte Brasileira, delegado Palumbo. Isso só corrobora com aquilo que eu estava falando, né? Algumas entidades fazem um desserviço para a segurança pública. Por que a OAB não entra contra a audiência de custódia? A audiência de custódia é uma aberração. Os presos são levados lá só para perguntar como eles foram tratados, como eles foram algemados, se eles comeram, se eles se alimentaram. E o juiz não pergunta absolutamente nada a respeito do crime e muito menos a respeito da vítima. É o tempo todo defendendo bandidos. E, olha, logo depois da votação da saidinha, me ligou um policial penal falando que a cadeia de Betim tinha virado. Acho que era Betim, salvo engano. E eu falei para ele, tropa de choque neles. Se fizer greve de fome, que morra de fome. Se queimar o colchão, que durma no chão. Preso só entende essa linguagem. Não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça de criminoso, porque depois a gente vê mulheres estupradas por esses caras que saem na saidinha. A gente vê latrocínio, a gente vê policial em Minas Gerais morto na mão de um criminoso como esse, com um filho recém-nascido. Então, esse pessoal não se preocupa com as vítimas. Semana passada fez 10 meses que o soldado Patrick Reis faleceu. Eu sei disso porque eu converso sempre com a mãe dele. Eu sempre pergunto, alguém está dando apoio para a senhora, direitos humanos, o governo? Ninguém. Silêncio total. Ninguém ajuda a vítima. Ele se preocupa em defender criminosos e falar que isso aí é um retrocesso, que não poderia acontecer. Isso é um absurdo. Quer passar o Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais em casa? Não cometa crime. Pronto, acabou. Tá certo. Agora, Mota, tem um aspecto que a gente também precisa refletir, eu acho que chamou a atenção de todos aqui do programa, mas principalmente da nossa audiência, quando você fez um comentário tratando das manchetes que eram publicizadas após a decisão do Congresso Nacional, muitos falando em derrota para o governo, e você quis enaltecer a vitória para o Brasil. Mas, enfim, queria que você trouxesse o seu pensamento sobre o que é preciso levar em consideração caso haja uma flexibilização por meio, sei lá, de uma decisão da Suprema Corte Brasileira e esses presos continuem podendo sair em datas comemorativas. Na prática, o que pode acontecer? Eu vou ser muito cuidadoso com o que eu vou dizer aqui, Caniato. Confesso que eu não estava preparado para essa pergunta. Essa é uma pergunta difícil. O que eu posso dizer é o seguinte: essa vai ser uma luta longa. A luta do povo brasileiro para reafirmar seu direito a viver em paz vai ser uma luta longa. Porque a gente acordou para o que está acontecendo no Brasil há pouco tempo. Eu falo por mim, né? Faz pouco tempo que eu entendi o que acontece no Brasil. Eu fiquei tão chocado com o que eu vi que eu escrevi um livro, A Construção da Maldade, que virou best-seller. Para minha surpresa, vendeu mais de 100 mil exemplares. Porque as pessoas leem o meu livro e elas também não acreditam. Tem gente que diz, não é possível que seja do jeito que você está descrevendo aqui. Então, nós temos uma missão muito importante aqui, que é, da nossa forma, do jeito que a gente pode, jogar um pouquinho de luz nessa história. E eu vou pegar aqui um ponto que eu tenho visto que é repetido por pessoas que querem transformar essa discussão numa discussão aparentemente técnica e deixando o lado moral de lado. Tudo bem, vamos nessa então. Essas pessoas, o gosto delas, dizem que acabar com a saidinha é um absurdo, porque apenas 5% dos presos não retornam das saidinhas, não é isso? Então, é um absurdo acabar. Aí eu pergunto, você entraria num avião que a cada 100 voos cai 5 vezes? Você andaria nesse avião? Você tomaria um remédio que é muito bom, eficiente, mas em cada 100 pessoas, 5 morrem que tomam. Será que alguém faria essas escolhas? É importante a gente lembrar que em determinadas situações a gente exige uma estatística 0. Não pode ter nenhuma morte. 0 ou muito próximo disso. E aí eu faço aqui uma outra proposta para os defensores dessa medida, que trabalham no Estado. Defensores públicos, presidentes. Você topa se a cada 100 meses o seu salário não for pago 5 vezes? Que tal isso? 5% de erro no seu salário.
Você topa? Você aceitaria isso? Bom exercício esse, viu, Mota? Agora, Dávila, você trouxe um aspecto importante nesse debate, que é aquela questão que envolve o terceiro turno no Brasil, cada vez mais acionado, né? Muitos não aceitam a derrota e vão tentar reverter a decisão do Congresso Nacional. Congresso que representa justamente o povo brasileiro. Para além disso, o que a gente precisa considerar em relação a as manifestações reiteradas de alguns grupos, e não são partidos políticos, mas associações da sociedade civil ou de entidades ligadas ao setor produtivo ou entidades classistas, mas que se utilizam de pautas que mexem diretamente com a política e com as decisões do Congresso para tentar inviabilizar a legitimidade do trabalho parlamentar? Eu pegaria o gancho do Mota aí. A vítima é negligenciada, mas como eles não têm coragem de dizer que a vítima é negligenciada, vai para a história dos direitos humanos. E aí começa uma complicação na interpretação, como nós já abordamos aqui no nosso programa. Qual é o problema? O problema é o seguinte, que eles estão tratando a saidinha como se fosse uma lei penal. E ela não faz parte da lei penal, ela é um benefício. Portanto, tem que valer para todo mundo assim que ela foi aprovada. E está correto. Então, estão tentando criar uma celeuma constitucional em cima de uma coisa que ela não é. A saidinha não faz parte do Código Penal. Ela é um benefício. Portanto, tirar o benefício não é mexer no Código Penal, que aí sim precisaria de uma discussão um pouco mais profunda para ver se ela valeria ou não para aqueles que já estão presos ou só para aqueles que virão a ser presos a partir da prorrogação. Mas não é o caso. Então, o que eu vejo? Usa-se de um artifício de criar uma polêmica constitucional para judicializar no Supremo, porque tem vergonha de dizer que está defendendo o bandido e não se importando com a vítima. Então, é uma inversão de valores absoluta. E o que nós temos de fazer, e aí eu concordo com o Mota, é não focar só no aspecto técnico, é quais são as consequências disso para a sociedade, principalmente numa sociedade que hoje vive a impunidade, ou seja, uma sociedade que é vítima dessa impunidade, porque o bandido cumpre um sexto da pena, está solto, volta para a rua e comete crime. E essa indústria do crime vem crescendo, como bem mostra, e o Paulo sabe melhor do que eu disso aí, é o crescimento do crime organizado. Por que essas instituições crescem? Porque elas acabam tomando conta dos presídios onde o Estado não funciona mais. E aí sim, isso vai criando essa famosa indústria do crime. Se nós tivéssemos êxito no combate ao crime, o crime estaria caindo, e não do jeito que está, aumentando. E aumenta por quê? Por causa da impunidade. Então, acabar com a saidinha é acabar com um benefício que não tem nada a ver com uma questão penal. Mas é isto que vai levar à judicialização de uma decisão soberana do Congresso, que deveria ser respeitada por todos, pelos partidos, pelo judiciário e pelas instituições de classe. É isso. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Esse é um tema muito importante que mexe com a vida de todos nós, e a Jovem Pan sempre atenta a todas as movimentações também no âmbito do Congresso Nacional, Poder Judiciário e também o posicionamento do Poder Executivo, Presidência da República e ministérios.